Graça e paz, meus queridos irmãos. É um prazer estar com os irmãos nesta noite, rever alguns e feliz de ver faces novas também, sinal da dinâmica e crescimento da igreja. É uma honra para mim estar aqui entre os irmãos da terceira igreja. Alguns 15 bancos devem ser ocupados por parentes meus. Mas a felicidade de rever. Eu sempre fui um grande admirador da terceira igreja. E não digo isso apenas para fazer média. Antes de ir para o seminário, eu sempre admirei a terceira igreja pelo seu equilíbrio, por ser uma igreja que manteve as suas raízes e tradições presbiterianas sem ser uma igreja morta. É uma igreja equilibrada, com jovens, adolescentes, adultos, terceira idade, que não se vendeu às modinhas presentes, muito organizada. Parabéns, pastor. A começar pelo boletim. Tem boletim hoje em dia que parece revistinha em quadrinhos, né? E o da igreja aqui extremamente sóbrio, organizado, o processo de eleição de oficiais muito bem conduzido. Parabéns, que Deus abençoe a todos e que saibam vocês que são membros, tenham orgulho da sua igreja, batam no peito, não com arrogância, mas com orgulho. E você que é visitante, saiba que você está numa igreja bíblica e séria, compromissada, com presbiteriano raiz. Os nutelas que procurem tendas de circo ou coisas do tipo, mas nós estamos compromissados com a palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. A dica que eu dou é que, se você não achar de cara, abre o livro dos Salmos e vai folheando à sua direita aí, que fica mais fácil de você se encontrar. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6, acompanha a leitura, mesmo assentado, mas com toda referência às Sagradas Escrituras. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: ai, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai e diz a este povo: ouvi, não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu. Oremos ao Senhor. Pai de amor, é a tua palavra que foi lida, e é nela que repousa toda a autoridade. Ó Deus, que fazemos agora as nossas palavras como ao autor do hino. Ao abrirmos o teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo o engano, e do erro livra os teus. Ilumina as nossas almas, grande Deus. Não deixe, ó Pai, que
um aparelho eletrônico, as nossas preocupações cotidianas impeçam a compreensão das verdades aqui ditas. Que o Santo Espírito seja o elemento esclarecedor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sou novo de ministério. Completo em janeiro 5 anos de ministério. Em fevereiro, aliás, 23 de fevereiro. Comecei em janeiro, fui ordenado em fevereiro, aliás, aqui pelo presbitério de Rio Claro, e depois fui transferido para o presbitério de Dourados. Mas como crente, digamos, a minha caminhada é longa. Já conheci igrejas de vários estados, e aos 37 anos que estou, se alguém me perguntasse qual seria o principal problema, um diagnóstico dos males do cristianismo que nós temos hoje em dia entre os crentes, eu diria que o principal deles, que se reverte em outros problemas, é a perda da noção de quem Deus é. Nós somos uma geração que perdeu o peso da presença de Deus, o peso da glória de Deus. Somos uma geração que o crente parece que chega para o pastor e fala: pastor, eu tenho testemunho para contar, eu fui parado pelo guarda, mas graças a Deus ele aceitou o suborno e não me deu a multa. E é perigoso o pastor falar amém, né? Em tempos atuais. Somos de uma geração em que os nossos púlpitos parecem que se transformaram em picadeiros, pastores se transformaram em palhaços, ministérios de música se transformaram em bandas. Aliás, deixa eu abrir um parênteses, parabéns ao Ministério de Música da igreja, na escolha da música, na condução, no ajuste do som, tudo impecável, graças a Deus, e continuem assim, todos. Mas enfim, perdemos a noção de quem Deus é e o resultado que isso aconteceu. O cristianismo tupiniquim, o cristianismo brasileiro, é um cristianismo muito esquisito, né? Eu pego como estudo de caso, mas não é o único, mas é um clássico, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro. Desde a década de 90, a população evangélica do Rio de Janeiro supera a população católica. Se eu não me engano, no final da década de 90, a estatística já superava isso daí. O problema é que parece que essa quantidade de cristãos não se refletiu numa melhora no Estado, na queda da corrupção, na queda da violência, numa moral, fruto do cotidiano ou da vida dos cristãos. E no resto do Brasil é assim também. A nação de Israel, agora folhei sua Bíblia algumas páginas atrás aí, encontrava-se numa situação dessa hipocrisia religiosa. Se você olhar os capítulos 1 e 2 aí, do livro de Isaías, você vai notar a situação, a condenação de Deus a essa nação hipócrita. A partir do versículo 10 do capítulo 1, você vai ver a condenação do culto hipócrita, aquele culto que era prestado no dia de domingo e não era condizente com a prática dos cristãos durante a semana. E aí um convite da graça, depois o julgamento, e assim vai caminhando, abatido o orgulho dos homens, julgamento de Judá e de Jerusalém. Enfim, a situação era difícil. Mais palavras de condenação e exortação, sempre acompanhadas evidentemente da possibilidade de restauração. E aí no capítulo 6 você tem a intervenção divina. Você tem o encontro de Isaías com o Senhor para falar à nação. E é isso que eu quero falar com os irmãos e com as irmãs nesta noite. O que o encontro com o Senhor, o que a intervenção divina, o que a noção de quem Deus é, gera no povo de Deus. O que o encontro com Deus, o verdadeiro encontro com Deus, gera no seu povo. Primeiro resultado você pode observar aí nos versículos de 1 até o versículo 4. O verdadeiro encontro com Deus gera a noção de quem Ele é. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Em suma, quem é o nosso Deus? É um Deus que governa, é um Deus que reina. E aqui é interessante algumas informações. Por que Isaías traz a informação no ano da morte do rei Uzias? Uzias tinha sido um rei extremamente próspero. Começou cedo no reinado, primeiramente acompanhado
mas sob essa sua liderança, Israel tinha alcançado os mais altos ou a maior prosperidade possível, com descobertas, com construções, com tudo aquilo que podia encher a nação de Israel de orgulho do rei que eles tinham. E agora Uzias morreu no ano da morte do rei Uzias. E aí vem a frase chapolínica, ou a frase do Chapolin, e agora, ou dos personagens, né? E agora, quem poderá nos defender? Talvez tenha isso ocorrido na mente da nação de Israel. O que vai ser de nós agora que o rei não está mais vivo? O que vai ser das nossas construções? O que vai ser da nossa nação? No ano da morte do rei Uzias, meus olhos viram o rei. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A nação não está jogada às traças. O reino de Israel não está jogado às traças. A sua vida não está jogada às traças, independente da situação que você esteja passando. O trono humano pode estar vazio, mas o trono celestial nunca estará. Nunca estará. A palavra usada para o Senhor aqui remete à soberania divina. No original aponta para Adonai, que é o controle, o Deus que controla todas as coisas e é soberano sobre tudo que está na mão dele. Portanto, você não precisa ficar falando ou repetindo, como muitos gostam de falar na TV, eu profetizo que o Brasil é do Senhor Jesus, a nação é do Senhor Jesus, Rio Claro é do Senhor Jesus, que bastaria ler um pouquinho de Bíblia, que no capítulo 24, no Salmo de número 24, diz que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. E até segunda ordem, o Brasil, Rio Claro, ou qualquer região pertencem à terra. Nosso Deus reina, não existe sorte. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá, porque o meu Deus reina e está no controle de todas as coisas. Quem é esse Deus? Quando eu me encontro com Deus, eu entendo quem Ele é, e o que acontece também com aqueles que se encontram com Deus, o adoram. Versículo 2. Serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. Olha o versículo 3, que bela imagem aqui. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O encontro com Deus leva-nos a adorá-lo, mas como que nós adoramos? Primeiramente, vendo quão pequeno nós somos e com temor da presença de Deus. 3 pares de asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés. Eu tinha que sobrar 2 para voar, evidentemente. Mas o que saía da boca daqueles que adoram a Deus, a santidade de Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Qual é o conteúdo do seu louvor? Qual é o conteúdo das suas palavras quando está diante de Deus? Qual é o conteúdo da mensagem de nós pastores quando estamos diante da presença de Deus? Não dá para aturar piadas, não dá para aturar gracinhas, não dá para aturar louvores que falam mais do homem do que de Deus. Não dá para aturar pessoas extravagantes diante de Deus, diante da sua informalidade, porque a presença de Deus leva-nos a uma adoração centrada na santidade de Deus. E olha que belo, como que é essa adoração? E clamavam uns para os outros. A adoração é coletiva. A imagem celestial, que é como se um anjo dissesse para o outro: vem comigo, adore coletivamente, um lindo coral, cantando ao Senhor. E é isso que faz parte da vida de Deus, ou do povo de Deus, da vida do povo de Deus. Adoração, reconhecendo a santidade de Deus. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Deus és incomparável, não há outro Deus como Jeová. Vivemos num tempo em que parece que as pessoas perderam noção
de quem Deus é. E o santo, santo, santo aqui é a forma hebraica de dizer o exagero, o superlativo. É como se os anjos estivessem dizendo: santíssimo é Deus, o único santo. O único santo. Isto posto, já no primeiro ponto, quando eu entendo quem Deus é, algumas coisas se refletem no meu cotidiano. Primeiro, uma visão da nossa geração. Cuidado, que nós podemos ser uma geração que perdeu a noção de quem Deus é. Devemos tomar cuidado com o que cantamos, com o que falamos, como nos comportamos no culto. Devemos tomar cuidado com o que vestimos. Devemos tomar cuidado com o que pregamos. Nunca se esqueça de que você está na presença de Deus. E é desesperador, né? 30 minutos de confissão de pecados viram um desespero na nossa vida, né? Dá vontade de já cutucar o do lado, ou pegar o celular. Não é verdade? Segunda aplicação, quando eu entendo quem Deus é e que Ele está reinando, eu entendo que a minha vida não está jogada à própria sorte. Eu entendo que a vida da nação não está jogada à própria sorte. Temos eleições no final do ano, em outubro. E tolos são aqueles que depositam a sua esperança, seja no partido de esquerda, de direita, de centro, de extrema direita, de extrema... Uma tolice. Uma tolice. Depositar as esperanças em qualquer figura política. E me preocupa muito esse sentimento messiânico que nós criamos em torno de personagens, de políticos. É claro que cada um de nós tem o direito de ter a sua posição política e devemos fazê-lo, somos cidadãos do reino, mas não se iluda. Não se iluda. A nação é governada por Deus. O palácio presidencial não governa a nação. Se governa a nação é com poder ou uma autoridade que é outorgada pelo nosso Deus, que está controlando e governando todas as coisas. Quando Isaías veio aqui no Antigo Testamento, mas nós agora cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, cremos em Jesus Cristo, que está sentado à destra de Deus Pai, governando. Cristo não está balançando na rede no céu e deixando a história à sua própria sorte. Deus está reinando por intermédio de Jesus Cristo. Então pense nisso, ao olhar para o país, para a sua vida. E quando eu entendo quem Deus é, também a minha ansiedade acaba. Porque aquilo que eu tento controlar com as minhas próprias mãos, eu lembro que está nas mãos de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, de Deus sejam conhecidas as vossas petições, para que vocês saibam desse poder de Deus. Eu consigo ver a glória de Deus em toda a criação. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Isso se reflete no nosso culto, se reflete na nossa música, que é uma música teocêntrica e não antropocêntrica, e se reflete no nosso linguajar, porque nós vamos pensar duas vezes antes de fazer piadas com o nome de Deus. A pastoral do boletim de vocês, excelente nesta manhã, mas eu quero chamar a atenção no quarto parágrafo aí, que alguns levam a vida cristã na brincadeira, e isso pode ser notado pela vulgaridade das roupas e das palavras que pronunciam seus lábios de modo escandaloso. Todos nós quebramos os 10 mandamentos diariamente, mas talvez o mandamento de tomar o nome de Deus em vão seja mais quebrado por nós, inclusive pastores que gostam de fazer piada com o nome de Deus. Não faça. Não foi isso que a presença de Deus gerou na vida de Isaías. Então, se o primeiro resultado de um encontro com Deus é entender quem Ele é, o segundo resultado do encontro com Deus é entender quem nós somos. Versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Olha que interessante isso daqui. Quando você olha ao longo das Sagradas Escrituras, todos aqueles que tiveram um encontro com Deus curvaram-se diante de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Moisés até pediu: mostra-me a tua glória. Deus falou: ninguém jamais verá a minha glória. Vira de costas e se esconde na penha. Todos aqueles que tiveram um encontro com Deus curvaram-se. Todos aqueles que tiveram um encontro com Deus reconheceram a sua pecaminosidade. E é interessante que
o clamor de Isaías não é apenas por ele, mas é um clamor que se reflete na coletividade da igreja. Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Preste atenção no seguinte: Deus, evidentemente, no primeiro momento, relaciona-se conosco de forma individual. Livro do Apocalipse, cada um será julgado segundo as suas obras. Mas com a igreja, Deus se relaciona de forma coletiva também. De forma que os pecados coletivos recaem sobre a vida das pessoas, ou os pecados individuais recaem sobre a coletividade. Porque nós somos um corpo. A infecção do dedão dói a cabeça, dá febre. Uma passagem fora de série que eu sempre cito é lá em Josué 14, quando Acã toma das coisas, esconde das coisas proibidas lá, que ele não deveria ter tocado, esconde. E quando Deus vai tratar com Acã, a frase de Deus é: Israel pecou. Não é Acã pecou. Quantas vezes você clamou pela igreja? Tanto no sentido benéfico, de traga as bênçãos de Deus sobre a igreja, mas no sentido de confessar os pecados. Não dá para ser indiferente ao pecado do outro. Eu não estou falando de fofoca, não estou falando de intriga, não estou falando de perseguição. Mas o pecado do outro deveria me entristecer. É por isso que a igreja exerce disciplina. Não é para passar tempo, mas é porque a permanência ou a vista grossa para o pecado irá contaminar toda a igreja ou toda a nação. Você tem clamado pela igreja? Você tem chorado pelos pecados da igreja e alegrado-se com as bênçãos da igreja, do corpo? Não existe cristianismo carreira solo. Não dá para ser cristão pelo YouTube. É uma ferramenta, bênção de Deus para quem está hospitalizado, para quem não pode ter a presença física na igreja. Mas eu sempre insisto com aquele: existem elementos do cristianismo que só podem ser vividos aqui, no corpo e comunidade. É aqui que eu tenho ministração dos sacramentos. É aqui que eu sou disciplinado. Você já viu alguém se autodisciplinar em casa? Servir ceia para si mesmo? Onde é que eu aprendo a perdoar e ser perdoado? É aqui. É nas faíscas da igreja, nos arranhões, nos sangramentos, mas em que o óleo da cura é exercido na coletividade do meio da igreja. Não dá para ser cristão sozinho. Existem elementos do cristianismo que só podem ser vividos na coletividade, e Isaías enxergava isso muito bem. É tão bonito quando você olha no Novo Testamento, as pessoas se chegando perto de Jesus, aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, dizendo: ai de mim, porque sou pecador. Aqueles que batem no peito e dizem: graças te dou, ó Pai, porque não sou como esses, não voltam para casa justificados. Aqueles que dizem: tem misericórdia de mim, porque sou pecador, voltam para casa justificados. Quando a liturgia do culto tem um momento de confissão, não é para você ficar divagando nos seus pensamentos, mas é porque faz parte do povo de Deus o reconhecimento dos seus pecados. E nós somos uma geração que parece que esqueceu que confessar e reconhecer os seus pecados faz parte daquilo que o povo tem. Mas graças a Deus, que mesmo reconhecendo a sua pequenez, mesmo reconhecendo que ele era impuro, que estava no meio do povo de impuros lábios, olha que bonito, Deus providencia cura. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o seu pecado. Isso aqui é muito bonito. Isso aqui é bonito porque chama a nossa atenção para uma série de coisas. Primeiro, quem toma a iniciativa de purificar os pecados de Isaías é Deus. Não é bonito você olhar ao longo das Sagradas Escrituras que é sempre Deus quem vai atrás do pecador? Adão e Eva pecam, quem vai atrás dele que fizeste? É Deus. Caim assassina Abel. Ouça o clamor do seu irmão: que foi que você fez? Onde está teu irmão? Davi adultera, assassina.
Deus manda Natã corrigir a Davi e repreendê-lo. E essa é a eterna história da redenção. Desde o Éden, pecadores fugindo de Deus e Deus indo ao encontro de pecadores. E Deus removendo a iniquidade de pecadores. Ele não se revela para nos destruir, e graças a Deus por isso. Ele se revela para nos purificar. É muito bonito isso, é muito interessante. E esse é o grande homem, ou esse é o homem que vai se tornar um grande profeta, que reconhece quem Deus é e que reconhece quem Ele é. Pecador e habitante no meio de um povo de impuros lábios. E essa é uma marca. Com Jó foi assim também. Quando ele se arrepende, diz: eu me abomino e me arrependo no pó da terra. E Deus toma iniciativa. A figura aqui da tenaz é como se fosse aquela tesoura que os ferreiros usam. Eu já fui vizinho de um, lá no Espírito Santo, e ele tinha o fole lá, o carvão com que ele malhava. Então você tem o metal em brasa e aquele gancho metálico que ele tirava de lá e colocava onde queria moldar. A figura que é essa? Trouxe uma brasa com uma tenaz, com esse gancho, e toca os lábios para purificar e não para castigar. Nunca se esqueça disso. Lembre de quem você é e lembre que você pertence a um corpo. Lembre-se dos seus pecados, mas lembre-se de que Deus vem para purificar os nossos pecados e não para apenas nos castigar. Quando chegar o momento de confissão no culto, não fica aquele de novo, não. Confesse os seus pecados. Os puritanos, eles tinham como princípio sempre começar o culto com um momento de confissão de pecados, porque eles entendiam que só era possível achegar-se à presença de Deus depois de reconhecer a sua pequenez. É um exemplo interessante, não estou falando que é regra ser no começo, mas é um exemplo bonito daqueles que estão. Muito bem, o encontro com Deus leva-nos a reconhecer então quem Ele é, quem nós somos, pecadores no meio de um povo pecador, mas também o encontro com Deus leva-nos a reconhecer o que devemos fazer. Versículo 8 adiante. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei, a quem há de ir por nós? E aí Isaías responde: disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois disso, depois de reconhecer a grandeza de Deus, depois de reconhecer a sua pequenez, aí é que esse homem estava pronto para ser enviado e tornar-se um profeta no meio de Israel. E agora é Deus falando. Até no momento aqui, você tinha as vozes dos serafins e de Isaías. Agora é a voz do Senhor chamando a ele. E aqui tem uma coisa interessante. Quando nós reconhecemos quem Deus é, quem nós somos, nós nos tornamos missionários. Não existe nenhuma pessoa que tenha tido um encontro com Deus e que não se torne um missionário. Não um missionário no aspecto que nós temos hoje, de dedicação exclusiva, de ir para outro país, que também é um ministério, mas todos aqueles que têm um encontro com Deus tornam-se compartilhadores da mensagem divina. E o que é triste aqui é que o conteúdo das mensagens às vezes não é tão alegre, não. Olha só o conteúdo da mensagem de Isaías, parte B, ou versículo 9. Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. O que é que você vai dar para esse povo, Deus? Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, não entendais, vede, não percebais. Olha o versículo 10. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Dura mensagem, na verdade. Num tempo em que nós pastores somos pressionados a ficar massageando o ego das pessoas, né? Num tempo em que pastores animadores de auditório, pregadores circenses são admirados,
Ninguém quer pregar sobre pecado. Ninguém quer desafiar a igreja ou chamar a atenção a aspectos que às vezes não agradam. Ninguém quer ter o seu pecado exposto. Não é prazeroso, na realidade, ter uma ferida aberta, mas é necessário. Aqueles que anunciam o Evangelho têm que estar preparados a levar uma mensagem que talvez em primeira instância não seja uma mensagem tão agradável. Pense numericamente. Conferência com o profeta Isaías, mensagem da noite. Não tem aqui os 10 passos da vitória. Não tem 7 passos para ser feliz. E às vezes nós temos que passar por isso. Não estou dizendo que a mensagem missionária ou a mensagem pastoral seja única e exclusivamente de condenação, longe de mim. Mas isso faz parte da vida da igreja também. Talvez em termos de número, Isaías tenha sido um fracasso. Pense em Jonas. A mensagem mais curta: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Que mensagem alegre, né? Que encorajador. Não é verdade? Mas faz parte. O que devemos fazer? Prega a palavra. Profetiza. E é interessante, aqui eu abro um parênteses interessante, como que o teor ou o conceito de profecia está distorcido em nossos dias. Profetiza, irmão, e o pessoal pensa em algo de adivinhar o futuro. Mas quando você olha profeticamente nas Sagradas Escrituras, eu poderia, se eu fosse chutar um percentual, uns 80% a 90% das profecias bíblicas não tem nada a ver com o futuro. Elas são um chamado ao retorno às verdades bíblicas que já foram ditas. Tem alguma previsão de futuro aqui nas palavras de Isaías? Não tem. É óbvio que existem profecias de futuro. Profecias messiânicas, profecias da queda de Israel, isso faz parte do conteúdo bíblico. Mas pegue e leia os profetas. Anote o quanto que eles adivinham do futuro, ou o quanto que eles apontam os erros do presente e mandam o povo retornar ao Israel ou ao verdadeiro Deus. Você vai ficar espantado, que menos tem o futuro. E a profecia bíblica é muito mais de exortação, de retorno, de correção, né? Por isso que desconfie de profetas atuais ou de quem gosta de ficar profetizando demais. Provavelmente, muito provavelmente, ele não entendeu o conceito bíblico de profecia. O ministério de Isaías não estava baseado em números, não estava baseado em conversões ou numa mensagem agradável. O sucesso de Isaías estava medido pela sua fidelidade. E é interessante que Isaías clama, né? Você pega o versículo 10. Até quando? Até quando? Não é verdade? Versículo 11, aliás, ele respondeu, até que seja... Aí a mensagem fica mais grave ainda, né? Porque se no versículo 10 vai e diz esse povo, ouvir, não entendais, torna insensível o coração. Olha o 11. Aí Isaías tipo apela, Deus, até quando esse negócio vai durar? Vai melhorar? A resposta divina, vai piorar. Até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes as casas, e fiquem sem moradores, e a terra de todo seja assolada. E o Senhor, eu penso que é Deus quem vai afastar dela os homens, e no meio dela seja grande o desamparo. Aliás, isso era o compromisso, é o cumprimento de uma profecia em Deuteronômio. Assim como o Senhor se alegrava vós outros em fazer-vos o bem, vos multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará. Presta atenção nisso, eu sei que é duro. Da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra a qual passais a possuí-la. Esta é a mensagem de Isaías. Mas agora olha o versículo 13. Se a gente parasse aqui, parecia final de filme de terror, né? Um Walking Dead gospel isso aqui, né? O negócio tá tenso. Mas olha o versículo 13. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída.
Olha aqui que bonito, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Que semente é essa? Cristo. Deus está falando que o remanescente fiel, aqueles que forem fiéis, mesmo que a cidade seja destruída, mesmo que a Síria tome Israel, como vai acontecer posteriormente a isso daqui, mesmo que as mulheres sejam levadas cativas, mesmo que muitos sejam assassinados, aqueles que forem fiéis, mesmo que a árvore seja derrubada, vai sair um broto dessa árvore, e esse remanescente fiel vai gerar a Jesus Cristo, que vai restaurar o seu Israel e vai trazer para junto deles na segunda vinda todos aqueles. Lembra hoje de manhã, quando você leu o texto de Apocalipse? Até quando? Vê as almas daqueles que clamavam. Até quando, Senhor? Até quando? Até Cristo voltar e fazer justiça à sua igreja. E a história não termina com um Walking Dead evangélico, muito pelo contrário. A história termina com Cristo vindo, reinando, criando novos céus e nova terra, enxugando dos nossos olhos toda lágrima, com os nossos pecados perdoados, vivendo novos céus e nova terra, sem violência, não havendo mais possibilidade de queda de pecado, com louvor, com alegria, com comida, com tudo aquilo de bom que o Senhor preparou para nós. A você que já teve um encontro com Deus, que está há muito tempo na caminhada cristã, talvez você tenha, como o povo de Israel, a repetição da religiosidade talvez tenha te tornado hipócrita, e que as palavras de Isaías, a nação de Israel, toquem ao seu coração. E a você que não teve um encontro com Deus ainda, mas está aqui nesta noite, preste atenção nisso, nos verdadeiros sinais daqueles que tiveram um encontro com Deus. Entenda quem Ele é. Deus é grande. Não dá para fazer piada com o nome de Deus, não dá para fazer musiquinha tosca com o nome de Deus. O culto é solene, não por tradição, mas pela presença de Deus. Reconheça quem você é, os seus pecados, mas saiba que em Jesus a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essas coisas vos escrevo para que não pecais. Se contudo alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Que Deus nos abençoe e que nós façamos parte desse remanescente fiel, não pelas nossas forças, mas em Cristo Jesus. Amém. Amém.